Oiê! Estamos aqui em mais um Astrologando. Sejam todos muito bem-vindos. Sandés Ferrari, Polina Lovato e eu, para falarmos hoje, além do signo de Virgem, nós vamos também dar um pitaquinho na próxima lua cheia com o eclipse. E também a gente podia conversar um pouquinho. Se vê que a Terra está tremendo pra caramba, Sandés. Isso é da astrologia? Né? E me fizeram essa pergunta e eu fiquei assim, não, isso não é da astrologia, isso é da astronomia. Não, eu não sei agora. Sabe que eu fiquei meio perdida? Agora, isso é da astronomia, da astrologia, ou é só do planeta que está tendo 30 milhões de pulsões, né, na placa tectônica ali entre Japão e o nosso cantinho do lado de cá, Peru, Bolívia, Colômbia, todo mundo tremendo também. Aí eu falei, não, acho que isso não compete à astrologia, até onde eu sei. Né? A astrologia fica fora desse paradigma de ver terra tremendo. É importante que a gente pense, né? Quando a gente pega um diagnóstico, vai pegar um exame médico, por exemplo, né? E o exame diz que a gente, né, tá com alguma infecção, com vírus, uma bactéria, ou sei lá, qualquer coisa, né? A culpa não é do exame, apesar do exame falar sobre a respeito daquilo, né? Não é o exame que faz a pessoa ficar doente ou ficar saudável. Do mesmo jeito, a astrologia, ela é uma prática maravilhosa entre as várias habilidades e possibilidades dela. Ela é uma prática maravilhosa de diagnóstico, né? Para a gente ver o que está acontecendo no país, ou com uma pessoa, ou com uma empresa, ou com uma época da história. Com essa época da história agora, em que a gente tem, né, quase todos os planetas lentos mudando de casa, né, faz o chão tremer. Tem tudo que era sólido, estável e garantido mudando, né, transformando. E a gente tem a astrologia, ela diagnostica uma grande transformação no formato do planeta, no formato dos pensamentos, dos sentimentos, das relações das próximas gerações, inclusive do formato físico do planeta. Né, essas conjunções que a gente está tendo de Netuno-Saturno diz que a forma física, né, se dissolve, né, do mesmo jeito que as fronteiras se dissolvem. Então a astrologia ela tá contando também que a gente vai ter uma nova forma física do planeta, como também a gente também precisa ter uma nova forma de se relacionar, ou uma nova forma de ganhar dinheiro, ou uma nova forma de cuidar da saúde, uma nova forma de praticar a espiritualidade. Tá contando que a gente está entrando numa nova geração, né? E para pessoas, para cidades, para formato físico do planeta, onde as coisas não vão ser do jeito que eram antes, né? E às vezes movendo as placas tectônicas é como a gente faz isso mover do jeito mais rápido possível. A Terra está dando uma sacudida, né, para adquirir um novo formato. Eu tenho para mim assim uma metáfora na minha cabeça quase, né, daquele tempo antigo da tartaruga. Eu acho muito o nosso planeta igualzinho um casco de tartaruga, um ser gigante que nesse momento está sacudindo de verdade, porque assim, sei lá, a gente está precisando sacudir, né? Então bora seguir para sacudir cá, sacudir lá. E aí tem uma outra amiga querida que eu tenho na vida, dessas pessoas ótimas, que também me mandou uns 2 vídeos sobre a nossa querida ressonância Schumann, né? De que também isso está fora do padrão. Então, assim, nós estamos numa fase de mudança, gente. Isso é um ano da roda da fortuna, um ano que gira, treme, sacode, vira e sobe, né? Aqui em agosto, astrologando com nós três de novo, só que dessa vez para falar do signo de Virgem, que acaba de entrar bonitão, bem bonito, falando das suas várias habilidades. Primeiro, que quem nasce com o Sol no signo de Virgem pode se identificar com características como a objetividade e a organização. Virginianas e virginianos típicos costumam buscar constantemente a perfeição e identificar facilmente detalhes que passam despercebidos por todos os outros. Essa é uma das características de Virgem mais admiradas, a de achar uma agulha no palheiro. Eu adoro, né? E todos nós temos um Virgem em algum lugarzinho do mapa da gente para a gente saber em que setor Virgem, que é o sexto signo do zodíaco do elemento Terra e do ritmo mutável, que vai trazer novas dinâmicas. Começou a temporada da organização, do planejamento, da rotina, do cuidado da saúde, e isso que a entrada do Sol em Virgem normalmente inspira a todos nós. Ele é um signo de eficiência, detalhes, rotinas, afazeres, de 22 de agosto a 22 de setembro. Planeta regente é Mercúrio, o elemento a Terra, a modalidade é mutável e o símbolo, normalmente, uma mulher com trigo ou com fartura nos braços. Virgem foi a primeira constelação, né, e que os seres humanos
fizeram dos 12 do Zodíaco, né, a primeira a ser construída, a mais antiga encontrada, arqueologicamente falando, é a do signo de Virgem. Primeiro, tudo começa com o plantio e com a colheita, né? A última foi Libra, e a primeira, né, a primeira constelação criada, assim, identificada, que aparece nos registros arqueológicos, é a do signo de Virgem. É aqui que tudo começa, né, para a astrologia. Muito legal. E virginianamente falando, né, corriqueira, rotineiramente falando, tradicionalmente falando, né, e com muita eficiência falando, vamos começar já agradecendo o pessoal que está sempre aí nos assistindo, né? Roseana, Suzana, né, Carol, Jaqueline, pessoal, um beijo aí para todo mundo que está chegando novo, beijo também. Muito bom. Eles são os grandes pesquisadores, comunicadores, escritores, enfim, os incansáveis donos das rotinas e dos afazeres, os que ditam como e de que forma as coisas podem ou devem ser feitas, sempre com excelência e rapidez, atados aos detalhes e às miudezas. São os detetives também, olhar adulto para quase todas as coisas. E assim está o nosso céu de hoje, agora, aqui no Astrologando, às 8h15, temos exatamente uma lua em Capricórnio, Plutão em Aquário, cabeça do dragão a 29 graus de Aquário, Netuno 3 graus de Áries, Saturno a 14 graus de Áries, Quíron a 0 graus de Touro e alguma coisinha. 5 graus está já o nosso Urano em Gêmeos, 8 graus Marte em Câncer, Júpiter a 12 graus de Leão, Mercúrio 29 graus de Leão, já quase entrando para Virgem, e o Sol em Virgem já a 1 grau. Vênus em Libra, né, domiciliada, ela está bonitona, uma temporada onde ela está confortável, prosciuta, bonita no céu, e a roda da fortuna em Escorpião. Um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, daqueles bem bonitões azuis no centro do mapa, além da própria forma do diamante, que tem pelo menos uma corretamente mobilizada. O que temos para o momento? Abre seu áudio, Sam. Ele fechou o Tem um áudio. reforço de terra forte, né? Assim, com o Sol entrando, né, nesse auditor virginiano, né? Então, esse momento, assim, eu sempre acho muito interessante aquela coisa de lapidar o diamante, né? Eu vou lapidando tudo aquilo que não é legal, mas parece que lapidar e tirar vai diminuir o valor da pedra. Mas quando eu termino de lapidar, a pedra tem mais valor. É a lapidação, a crítica virginiana que acrescenta valor àquilo que está sendo criticado, né? Eu estou melhorando aquilo que já existe. Então, é o olhar astuto e atento que lapida para agregar valor, né? E acaba não tirando valor, apesar de passar pelo processo do crivo, né, da auditoria. O Sol virginiano, né, com a Lua em Capricórnio, dizendo, mais terra ainda, dizendo exatamente essa ideia, esse conceito, né, de que, olha, não vale a pena ficar dando tanta trela para as emoções esse mês. As coisas vão ser organizadas se, por acaso, não ficar tanto, assim, se deixando levar pelas emoções. Coração de lata, que nem o Homem de Lata do Mágico de Oz, né? Lá no final da Estrada de Tijolos Amarelos, a gente vai ganhar um coração de volta, lá no final. Até lá, melhor ficar meio sem coração, que vai ser o mais correto, né? Não se deixando levar tanto nas emoções. Saturno no ascendente dizendo exigência e perfeccionismo, né? Então vamos manter tudo direitinho, tudo até o final, né? Responsável, né? Essa responsabilidade com poucas emoções para fazer o que precisa ser feito, para agregar valor, mesmo que o coração pode dizer, não gostei muito da crítica ou da opinião. A ideia é assim, aceita e aí isso vai agregar valor. Coração no freezer e, né, responsabilidade para garantir os resultados. É isso aí. Algo para alquimia? Não, por enquanto estou quieta aqui, daqui a pouco. Tá bom, tá legal. Então vamos seguindo para o oráculo. Sim, acho que esse é um mês que, para a alquimia, né, a gente vai focar bastante no autocuidado. Tá, vamos olhar bastante a questão da saúde e daquilo que seja o autocuidado em todos os Isso. sentidos, tá certo. Acho que novas rotinas, novos hábitos, organizar os que a gente já tem. As questões de organização e tudo mais, direcionados para o cuidado da saúde, né? E vamos começar com isso já, vamos lá. As escolhas, né, que a gente precisa fazer
Se é um, se é dois, se é Então, três, pensa aí. já começa escolhendo um, dois ou três, exatamente. E vamos lá. Para entrar nessa sintonia de autocuidado, o que que você escolhe fazer, né? Que você que escolheu o número um, escolhe sintonizar responsabilidade. Olha que ótimo. Tomo para mim a corresponsabilidade por esta cura ou jornada de autoconhecimento. Me alio com médicos e curadores porque sou parte da decisão que contempla mais e mais vida para mim. Muito bem, diretamente ali no assunto, focado. Número 2, escolhe sintonizar com o anjo da guarda. Então, hoje invoco a presença do meu anjo da guarda. Sinto sua presença amorosa ao meu lado e sei que tenho um aliado de valor para todas as horas. E número 3, escolhe sintonizar o amor. Olha que lindo. Estou e sou uma pessoa muito bem cuidada. A sensação de abandono é apenas carência e medo. Escolho não ocupar o lugar da vítima e reconheço que estou rodeado, rodeada de amor. Muito bem. Muito bom. 3 formas bem interessantes de autocuidado, de se Isso aí. responsabilizar, de deixar que alguém que cuida e ser cuidado pelo amor. Muito bem. O Sol ingressou em Virgem no dia 22 de agosto, às 23h19, e fez um mapa bem bonitão, assim, um ascendente em Touro, Sol em Virgem, Mercúrio em Leão, a Lua estava entrando em Capricórnio. Então, a gente tem um período, como disse bem o Sandy, um reforço da Terra, um reforço mais no fazer, no permanecer, no tornar as coisas mais realizáveis, e por isso mesmo a lapidação de Virgem vem em bom momento, né? Sem realmente fazer o refino, a gente não chega a alguns produtos finais. Então, às vezes, o refinar pode ser um pouco desafiador. Independente das cruzes vermelhas, né, das oposições potentes entre Saturno e Vênus, entre cabeça e Sol, tem uns desafios bons para a gente enfrentar, mas o diamante azul está bem bonitão. Falando de autocuidado, até elogiaram aqui, né, nos comentários, a Polina dizendo que ela está mais bonita na noite de hoje, que ela está mais no autocuidado e coisa assim, então quero já passar aqui os elogios, né, e realmente esse reforço da Terra, né, do estado gasoso, líquido, sólido, da energia aos estados da matéria, o Terra é o estado mais sólido, mais fixo, ou seja, ele tem menor agitação molecular e maior organização molecular. Então é um período agora menos agitado e mais organizado. Quem quiser fazer pela agitação, pelo vucu-vucu, pelo conflito, pelas brigas, pelas oposições e quadraturas, né, vai estar dando murro na parede sozinho, em ponta de faca. Desperdício de energia e de tempo, né? Estratégia incorreta, é só chiliquento, né? Agora, a Purnina me conta uma frase sempre, né, que não é da autoria dela, mas eu aprendi com ela, que é, né, sem parar e sem correr. Né? Não pode parar, mas não pode correr, sem pressa e sem pausa, né? Então a ideia de que, olha, é lerdo, é lento, devagar, mas vamos, né? Então não pode parar, né? Não é para correr, não corre, anda, né? Mas não para. Né, sem pressa e sem pausa, é exatamente o que a Terra está dizendo com esse fogo todo das quadraturas com as oposições, né? Tem energia, sem pausa, né? Mas sem pressa. Faz estratégia, pensa bem, pensa direito. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho que ao longo do mês a gente vai estar curando Netuno, Plutão, Saturno, tudo retrógrado. Então a gente dá uma voltada, planeja bem, organiza bem, olha bem, vai seguindo lerdo, lento e devagar, como eu digo sempre, numa linda carruagem puxada por 7 lindas tartarugas. Não tem huskies, nem cavalo, nem trem-bala. Então a gente vai e vai vivendo 200 anos assim. O mapa da entrada do Sol em Virgem, né? Com esse ascendente em Touro ali e com a Vênus na casa 6, fala de novo dessa fisicalidade, da importância do cuidado do corpo mesmo, né?
Sim. E aí vou convidar vocês para prestarem bastante atenção no seu estômago, no plexo solar, nessa região, né, do plexo, que é um momento bem importante aí para a gente olhar para isso, né? Alguma dieta? Ah, bom, aqui touro der conta de fazer, né? Isso. É. Bom, a gente está com uma agenda até meio curtinha aqui de agosto, porque a gente está terminando uma jornada com o Sol que entrou em Virgem dia 22, né? A Mercúrio também entra amanhã em Virgem, e a conjunção que a gente vai ter de Sol com Mercúrio em Virgem também. Aí a gente tem a lua cheia e eclipse lunar parcial em Peixes, que a gente vai falar dela adiante, na hora das luas, quadratura Mercúrio-Urano, quadratura Sol-Urano. Então, assim, mesmo que seja pelo lado de fora por Mercúrio e pelo Sol, aspectar Urano, que nesse momento está nas Geminianices 5 graus, não é? Pode ser essa grande proposta de mudanças de pensamento, mudanças de atitudes, e o trígono Júpiter-Saturno, onde, querendo ou não, as questões sociais podem se tornar demandas, né? Podem se tornar atitudes. Em setembro, a gente segue com a Vênus entrando em Escorpião no dia 10, dia 1º teve a quadratura Marte-Saturno, vai estar um dia mais tenso. 10 também a gente tem Mercúrio entrando em Libra, conversas mais harmoniosas. E aí começa a turma da retrogradação. Então, dia 10, Urano retrograda em Gêmeos, aí a gente tem a Lua nova em Virgem para reforço da nação virginiana. Dia 12, trígono de Mercúrio com Plutão, também oposição de Mercúrio com Netuno, trígono com Mercúrio e Urano. E aí a Lilith entra em Capricórnio, é outra menina que tem uma temporada aqui em Capricórnio e vai, relendo ou não, levantar coisas, né, com a roupa desse signo. Quadratura Vênus-Plutão no dia 15, Quirón retorna a Áries, porque vai estar retrogradando, então temos mais um balanço para rever e mais uma retrogradação, para a gente chegar na oposição de Mercúrio com Saturno no dia 18. E voltamos dia 21, né, de setembro, com o próximo astrologando. Então, se a gente der uma observada, eu acho que a grande diferença entre o ingresso, né, com ascendente em touro, o ingresso mais lento, né, devagar, mas sem parar, hoje a gente está com um pique melhor na Globo, com ascendente em Áries, tipo meu, né, muito mais desbravadores e com mais vontade de seguir adiante, tem um pouco mais de cardinalidade no céu e menos fixidez do que foi a entrada do Sol, né, em Virgem. Alguma comparação entre os dois, queridos? A entrada do Sol em Virgem mesmo, a gente tem esse Sol de casa 4, né? Que traz muito essa coisa ligada à raiz, a ficar dentro de casa, uma energia mais introspectiva. Esse final de semana, né, que foi a entrada do Sol, né, em Virgem, então é uma energia mais introspectiva, mais para dentro, as temperaturas também caíram, uma energia mais, né, retornando. E agora a gente está aqui na noite de segunda-feira, conversando com todo mundo, dizendo, então, gente, começou, entenderam? Então, assim, recolheram, juntou energia, e o que a gente vai fazer com isso, né? Então a gente já começa a ter esse Sol indo para casa 6, dizendo assim, olha, vamos fazer alguma coisa que vai dar trabalho e que vai ter que ser persistente e que tem que ser disciplinado, mas que vai dar bastante resultado. A Lua já não está lá na casa 8, dizendo, vou me tocar aqui, né, para ver se as coisas se transformam, né? A Lua está lá na casa 10, é eu que tenho que transformar as coisas. Então vamos lá, levanta, que o mundo não vai mudar sozinho, nem sem eu dar meu empurrãozinho, né, para essa máquina pegar no tranco. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Não, é isso. E além do que, essa conversa de ficar intocadinho esse final de semana foi o bye-bye do nosso querido inverno, dizendo adeus, últimos estertores. E é contigo, Sandeste, a temporada de agosto e setembro, que mais trará? Então, né, dia 20, só repetindo algumas coisinhas, a gente entrou realmente com o Sol em Virgem no dia 23 de agosto, né, que era realmente a ideia de o que precisa ser corrigido, o que precisa ser investido, para, né, esse nível de exigência aumenta, não quero sapo de coroa, meu negócio já é rei com castelo, com tudo, kit completo, tal, assim, nada muito meia boca, né, o negócio precisa estar mais resolvido, então o nível de exigência aumenta, seja para ganhar dinheiro, para viajar, ou para estudar, ou para o que for, né, o nível de exigência aumenta. No dia 25
25 de agosto, a gente tem o Mercúrio exaltado, entrando no signo de Virgem, né? É um lugar que Mercúrio fica domiciliado e exaltado na astrologia clássica, né? Então é um lugar muito... O Virgem fica muito potencializado, muito forte. Então, toda essa força é a partir do dia 25, amanhã, né? Que isso ganha força total, intensidade total, habilidade total. Então, lembrar de qual é a sua própria habilidade, do que eu tenho habilidade, né? Agregar valor à habilidade de cada um, pensar o que eu sou habilidoso, habilidosa em fazer. No dia 28, isso atinge um ápice na lua cheia, né? Um bom momento para fazer todos os check-ups de saúde. Esse é um tempo legal para olhar para a saúde, autocuidado. Então, vamos lá, vamos fazer check-ups, né? Vamos refazer a mensalidade da academia, né? Legal ir lá de vez em quando, só para ver como é que funciona, né? Então, trazer essa reenergização, né? Daquilo, da forma de cuidar, né? Das próprias disciplinas para se manter saudável. No dia 31 de agosto, a gente tem um Júpiter trígono Saturno, né? Isso mostra que, com bastante responsabilidade, com bastante cuidado, a gente vai ter muita abundância. As abundâncias chegam, as transbordâncias, né, começam a fazer parte da nossa rotina no dia a dia, para quem foi responsável. É um Júpiter trígono Saturno. Então, exatamente isso. Para que não é faço nada e ganho 2, é compre um. E se comprar um, leve 2, né? E se não comprar um, não levar nada. Então, oficialmente, a ideia é que a responsabilidade é que vai dar o dobro de resultados. Ótimo. Depois a gente tem no dia 1º de setembro, né, Marte quadratura Saturno. Lembrando, né, que a gente precisa exercer essa autoridade sem infantilidade, sem grosseria, né, sem assim, né, não é você temido. Não, melhor ser respeitado do que ser temido, né, para não ser abusado, né, porque aqui tem umas puxadas de tapete para quem acha que a agressão é liderança. No dia 10 de setembro, a gente tem a Vênus entrando em Escorpião. Aí ela sai do signo de Virgem e ela entra em Escorpião. Então, aqui a gente perde um pouco essa sensação de motivação interna. A gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? E junto com a Vênus entrando em Escorpião, a gente tem que o Urano vai ficando retrógrado. A gente vai ter, então, Saturno, Urano, Netuno e Plutão retrógrado. Todos os lentos retrógrados. E o Mercúrio entrando em Libra. Tudo no mesmo dia. Imagina que 10 de setembro é o vucu-vucu no céu, né? E Mercúrio entrando em Libra nesse dia também, né? Então, é um dia bem intenso, porque vai dizer que a gente não pode subverter aquilo que é ético em prol dos resultados. A gente vai ter esses 4 planetas pedindo para que pensamentos por causa de Urano, sentimentos por causa de Netuno, ações por causa de Plutão, precisam ser revistos para alcançar resultados, bons resultados por causa de Saturno. Tudo isso precisa estar bem coerente. E o Mercúrio em Libra, dizendo que isso tudo precisa ser expressado de maneira harmoniosa e equilibrada, né? A lua nova no dia 11 de setembro, para quem conseguiu fazer isso tudo, ótimo. Para quem não conseguiu fazer isso, senta e sangra. Não é chora, é sangra. Porque vamos lembrar que no dia 11 de setembro, né, assim, a gente tem essa data, ela tem ecos de várias coisas ao longo da história da humanidade. E além disso, esse vai ser o eclipse. Um eclipse não total, um eclipse parcial, porque os nodos lunares já vão estar um pouco mais longe. E o cone de sombra desse eclipse parcial vai passar pelo Brasil. E como é que essa lua vai ser vista? Como avermelhada. Como ela é chamada? Lua vermelha. Por isso que eu falei senta e sangra, né? É uma lua vermelha de um eclipse no dia 11 de setembro, né? É o auge do isolamento da independência para dar forma àquilo que eu sou. E que aquilo que só eu sou. É o eremita dentro da caverna dele acendendo a própria lamparina para se guiar nas ações e nos comportamentos. No dia 16 de setembro, a gente vai ter um Netuno sextil Plutão, né, dizendo que essas esperanças e a fé são bons estímulos para criar mudança. No dia 23 de setembro, a gente vai falar sobre a entrada do Sol em Libra, mas isso a gente conversa no dia 21 de setembro, no nosso próximo Astrologando. Maravilha! Bastante coisa, né? Dia 10 de setembro, eu acho que eu vou fazer um retiro. Me retiro. Eu vou me retirar. Eu vou fazer qualquer coisa do tipo, não vou a lugar nenhum, né? Eu acho que vai ser uma boa dica a gente pensar que é um dia day off, é o famoso day off. Eu já vou até antes na UPA para pegar um atestado, do tipo, é o dia que eu não quero. Não é um dia fora do calendário, como tem no Maia, mas eu vou fazer dele quase isso. Tá bem vai ser uma quinta-feira que vale a pena fazer bolinho. Pois é, porque logo depois vem o 11 de setembro, né? Não? Sim. Vai saber o que vão inventar, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, vamos ver mais um oráculo de 1, 2, 3, gente boa. Vamos ver o que mais a gente pode estar observando nessa temporada
de colheita, de riqueza, de análise, de observação. Inclusive, porque a gente tem que entender que o ser humano enriqueceu a partir do momento em que a sua capacidade virginiana doutrinou o mundo vegetal e o mundo animal a seu favor. Não é verdade? Não. Sim. Isso é uma virginiana, né? Olha, já que a gente vai falar de cuidados, né? Já que eu estou convidando vocês a falar sobre autocuidado e vai ter aí momentos propícios para isso, né? Eu não sei, eu hoje em dia olho esses momentos quando tem essas coisas assim, tipo isolamento, e quando eu vejo isso como oportunidade, né, gente? Porque aí é tão bom, né? Dar uma escondidinha, ficar ali na caverninha se cuidando. Meu lado iglu adora, assim. Minha natureza, nossa, ama esse cadinho fechadinho. Nossa. Eu acho. Tem gente Depois que vê o como Sandeste e eu ameaça. descobrimos que eu tenho uma Vesta, né, justamente na casa 4, meu Deus, como eu gosto de uma fugida. Então, já deu tempo de você escolher seu número? Então, vamos ver lá. Olha só. Quem escolheu número 1 vai escolher... eu escolhi o Oráculo das Flores, do Joel, da Alquimia. Então, a flor é paineira. Então, mergulha profundamente no inconsciente, mas não traz essas informações para a consciência, para resolver assuntos pendentes em outras vidas e desbloquear traumas vividos no passado, sem ter que revivê-los. Para adiantar os processos terapêuticos de autoconhecimento, transforma o passado em potência para o futuro. Então, a paineira é uma flor que ela facilita o acesso ao mundo dos sonhos. Então, você que escolheu o número 1, um caminho de cura para você, bom nesse período, é o sonho. Você que escolheu o número 2 vai estar conversando mais com aquele plexo solar lá que eu falei antes. Você escolhe chapéu de couro. Acho que é capaz de estar passando por um período bastante exigente e dar um pouquinho de cansaço, né? Daí tem que descansar um pouco. Então, integra todos os chakras, o chapéu de couro, dando dinâmica ao corpo astral. Limpa e melhora o fluxo de energia vital para momentos de estafa ou nos quais não haja perspectiva de mudança. Às vezes é isso também, né? Combate e recupera aqueles que estão intoxicados por drogas, bebidas e fumo. Então, um bom momento para fazer um detox geral aí. E quem escolheu o 3, escolhe também, de alguma forma, trabalhar com o plexo solar, mas jamais com o abdômen geral, assim, mas com o sistema digestório e também falando de controle emocional. Escolhe espinheira santa. A espinheira santa harmoniza o chakra emocional, integrando com os sentimentos e com a razão. Desperta o discernimento acerca de quando se deve parar de ajudar os outros, para que não o façamos indiscriminadamente, toda vez que solicitados. Isso é bem virginiano, né? Auxilia a impor limites. Então, fica a dica. A espinheira santa é minha amiga. Ela é muito boa para o digestivo. Grande amiga. Nossa, eu adoro. Pois é. E aí a gente está nessa lua crescente. Não sei se tem mais alguma coisa para a gente falar de hoje. Não. Mais alguma coisa que a gente tenha para poder oferecer para os nossos queridos que vão passar por aqui. Né? Todo mundo que está assistindo o nosso programa, né, no momento que estiver assistindo o nosso programa, né, nossos 3 canais, curte, compartilha, faz um comentário, a gente gosta de responder, né, nos canais, tanto de YouTube, como nas redes vizinhas e tudo, da Fernanda, meu, da Purnina, né, procura a gente lá, né, está assistindo a gente hoje, esse é o mapa que está atuando sobre você enquanto a gente conversa, esse é o mapa que está inspirando você enquanto a gente conversa. E o regente desse mapa, com ascendente em Áries, tem Marte em Câncer, e Marte
Marte em Câncer é um Marte em queda. Então, esse mapa reconhece, né, que tudo que a gente está conversando não é necessariamente confortável, é só importante. O Marte, quando ele está em queda, ele diz assim, olha, não é total, assim, não está liberado completamente energia, você precisa fazer o que é correto, mais do que o que tem vontade, né? E o que é correto nesse momento é planejamento, disciplina, persistência e obstinação, mais do que impulso, desejo, vontade e botar os pés pelas mãos. Então, a ideia é que você tenha ritmo e disciplina, decisões, né, assim, que vão ser continuadamente, disciplinadamente, né, metodologicamente, metodicamente estabelecidas e permanecidas e persistidas ao longo do tempo até alcançar os resultados. Não necessariamente confortável, mas o que eu tenho vontade, bota na caixinha e vai tirando aos pouquinhos, né? Então, assim, é realmente esse gotinha em gotinha, água mole em pedra dura, tanto bate, né, quanto bate até que fura, é que vai alcançar o maior volume de resultados. E por isso esse Marte, apesar do ascendente em Áries, o Marte em queda, né, nesse mapa super terra, né, com uma lua em exílio em Capricórnio, diz não é para ser confortável, é só para funcionar, né? Então, eu sempre brinco que eu adoraria viver de quindim, mas para ser saudável, café, ovo e rúcula tá super certo. Isso aí. Adorei os três. Calendário lunar de agosto, 2026. Eu lembrei do maço de rúcula que o Antônio entrou aqui sábado. Então, agosto traz o segundo par de eclipses, isso a gente já vivenciou, nós vamos ter 2. E aí o Sam, né, já está avisando que a gente também vai ter um eclipse menorzinho, é isso, Sam? Lá para diante ou é desse que você estava falando? Da lua nova, é isso, da lua nova. Tá, então era da lua nova. Tá, então assim, não é a da cheia, que está da lua nova. Na lua cheia, então, todo mundo fazendo aquilo que souber fazer de melhor nos transbordos de lua cheia. O mapa da lua cheia, que é a lua cheia de fim de agosto, a lua do esturjão, conhecida assim por conta da época justamente do esturjão de fazer a subida, né, nos rios, e ela vai ser especialmente notável porque ela vai passar por um eclipse lunar parcial, mas profundo. Então, e nós vamos poder assistir, vai estar pegando bastante aqui América do Sul, tudo visível para nós aqui, inclusive na América do Norte, né? Então, assim, é a lua do esturjão de agosto de 2026. E aí eu trouxe uma prova de que o Star Walk está ficando astrológico. Eu estou feliz com ele. A astrologia vai falar que vai ser em peixes, enquanto que na astronomia isso se dá em aquário. E aí a explicação é bonitinha, né? Porque na astrologia tropical ocidental, a lua cheia de agosto de 2026 vai estar no signo de peixes, e a diferença existe porque os signos astrológicos e as constelações astronômicas dividem o zodíaco de maneira diferente, e a precessão do eixo da Terra alterou gradualmente o seu alinhamento ao longo de milhares de anos. Eu fico feliz quando as coisas começam a andar, pelo menos harmonicamente, parelhamente, sabe? Eu achei tão bonitinho isso, não tinha como não trazer. Né? A questão de quando a gente começou há 5 anos atrás, imagina, você não podia falar nada de astrologia lá. Entendeu? Lua cheia, então, em peixes, 4 graus, marquem aí 4 graus de peixes, é o local onde isso vai estar marcando no mapa de todo mundo, e a gente pode estar vendo onde vai transbordar aquilo tudo que a gente semeou um bocadinho antes, né? Então, transborda na região de peixes, que aqui, para o próprio mapa dessa lua cheia, é um transbordar justamente na via pública, né? onde em todos os lugares, numa região pisciana, nos mares, nas marés, talvez em muitos lugares. Então, a gente tem uma lua cheia meio poderosa. Qual a tua visão sobre ela, Pulsa? Essa lua cheia, né? Ela tira ela ainda tem, ela tem ecos, na verdade, porque a lua cheia é sempre o resultado de algo que começou numa lua nova, né? Então a gente teve a lua nova com eclipse, essa lua cheia também vai estar com essa sombra, né? Então, assim, e a lua nova, essa lua nova, que deu origem a essa lua cheia, o Sol ainda estava em Libra. Então a gente atinge um ápice de coisas que a gente começou a semear lá no período libriano e que agora, no período virginiano, a gente vai estar colhendo. Né? Então ela ainda carrega muito dessa energia libriana,
né, que conversa com peixes, que conversa com gêmeos, que é o ascendente, ou seja, ela ainda traz assim, olha, o que a gente semeou lá no tempo de equilíbrio, harmonia, diplomacia e boas conversas, agora a gente vai estar colhendo, a gente está entrando num tempo mais de isolamento, deixa eu cuidar de mim, mas tem uma colheita do tempo das relações do mês passado que a gente vai estar colhendo esse mês. Tem uma força de relações bonita, né, com a lua em peixes e o ascendente em gêmeos, as relações estão cheias de compaixão, assim, mesmo não é uma energia de conflito, né, é uma energia de eu me importo com você. Então, eu vejo mais como um Esse final de agosto ainda tá bem docinho, assim, deixa entrar em setembro, ali perto do dia 10, do dia 11, que aí a terra cai, né, mas até lá tá bem docinho. Não, até que a gente está conseguindo atravessar, né? Se o planeta parar de sacudir tanto também, né? E de criar tanto medinho, o Japão teve 2 gigantes nessa madrugada, nesses 2 dias que passou, tem várias coisas destruídas. Então a gente está com um movimento muito intenso rolando no planetinha. De toda forma, né? A gente vai ter em setembro também uma reorganização depois dos eclipses mais poderosos, mesmo assim na lua nova em Virgem, a gente tem um leve sombreado, que também pode ser observado, é para onde a gente vai, já que a gente deixa a lua minguante, a lua crescente com menor sabor, porque elas são caminhantes, né? Elas vão levando. As coisas mais importantes a gente semeia na lua nova e a gente acaba tendo colheitas na lua cheia. Então, uma temporada de setembro com alguns eventos, e a lua nova em Virgem, que é a menina dos olhos de alguns, vai estar marcando o fundo do céu, e não o ápice, né? Então, temos um movimento, para quem está olhando aqui do sul, e para quem também estiver do norte, um movimento muito centrado na comunicação, né? Não vamos conversar, não vamos dialogar, não vamos viajar, não vamos visitar, né? Vai estar bom para isso. Eu aqui não vou Sim. conseguir. Né? É que tem uma energia muito forte de recolhimento, né? Tem uma energia muito forte que traz, assim, tem um convite, mas tá tudo quase na cúspide da 4, né? Então, assim, tem uma vontade de querer fazer isso, né, com esse ascendente em Gêmeos, mas tem as duas vontades. Acho que o ascendente em Gêmeos marca bem essa coisa de que as duas vontades estão representadas, né? Da vontade de ficar quieto e da vontade de assim, que bom seria visitar, mas acho que vou ficar quieto. Ou que bom seria ficar quieto, mas acho que vou, pelo menos eu quieto, vou fazer uma videochamada, vou dar um oi, beijo, tchau, como é que você tá? Né? Então, assim, eu acho que tem uma energia tanto de querer viajar, mas assim, eu quero viajar, mas eu quero viajar para ficar dentro do quarto, dentro de casa, dentro, né, do lugar, não quero ficar muito batendo perna, cansando, turistando, né? Tem uma energia mais recolhida, mais introspectiva, naturalmente falando. Quero viajar para casa, né? Isso. Tipo isso. E vai ter esse viajar para fazer um triângulo, retiro. Só um triangulinho, que eu acho também importante, né? Que vai ficar no ar, Mercúrio, Plutão e Urano, né? Vão estar com um triângulo aéreo. Então, quando o Sam fala, vamos fazer uma videochamada, vamos fazer algum tipo de contato interestelar, qualquer coisa, né? Dentro da parte de comunicação, até porque todo mundo que está no andar de cima desse mapa está tudo retrógrado, né? Sim. Então, é aquela época da revisão, reestruturação, realinhamento, né? É tudo correr. É bom ir conversar, tomar café na casa da mãe, né? É isso, na casa da irmã, né? Receber Final de isso, e 23, receber um pouco de irmão. cuidado, né? Ou receber gente em casa também, receber família, se cuidar Também um dá para pouco, ir né? pedir uma xícarazinha de açúcar para a vizinha. Também pode, Isso, né? cuidar e ser cuidado, né? Fazer essa troca, já que, né, tem um ascendente em Gêmeos lá que, né, dá essa mão dupla, né? E o Eu Mercúrio gostei dessa também está ideia, lá. pede uma, né, porque casa 3 para casa 4 é bem vizinho, né? Então pede uma xícara de açúcar para a vizinha e depois leva metade do bolo que fez para ela, né? Então assim, Isso, muito legal. isso é muito legal, muito legal. Muito bem. Bem, então vamos lá. Vamos lá, Você vamos para sabe aquele que oráculo que a gente gosta. Você sabe que então, a benzedeira não é fraca, né? Casa 6.
falando de verdade. Cuide da sua autoestima. Minha filha. Você já se olhou no espelho hoje? E ao se olhar, o que você disse? Eu faço esse exercício todos os dias e todos os dias eu repito: eu me amo, eu me cuido, eu honro minha vida, eu me respeito e eu me agradeço. Convido você a fazer também. É a melhor forma de amar a Deus em nós. Cuide-se com mais amor e carinho. Seja verdadeiro e comprometido com quem você deseja ser. Blinde a sua autoestima e não permita que ninguém trate você menos do que você merece. Sua amorosidade, bondade, resiliência, altruísmo, doação e lealdade com outras pessoas são admiráveis e fazem de você uma pessoa muito especial. Mas antes de pensar em cuidar de tantas pessoas, que tal pensar um pouco mais em você e praticar tudo o que pratica com os demais, consigo mesmo? Sabe aquela instrução de voo? Máscaras de oxigênio cairão em você. Então, primeiro coloca em você, depois auxilia quem está do lado. Serve para a vida, mas tem que ter verdade. Não basta se olhar no espelho e seguir achando que outros merecem mais do que você. Olhe-se no espelho e vista-se de poder. Você está aqui para brilhar e acredite nisso verdadeiramente. Cada pessoa que passa por nossas vidas está apenas de passagem. Somente nós seremos eternos com nossa presença. O auto-amor, o autocuidado e a verdade com quem somos promoverá uma vida de amor, consciência e lucidez por toda a eternidade, fazendo bem para outras pessoas e principalmente para nós mesmos. A gente fala bastante de autocuidado, né? E aqui dá uma lição e tanto. E é isso, o signo de Virgem rege o sistema digestório, os intestinos, em especial o delgado e o baço. Algo mais com relação à saúde, entre os, né? Que mais? Acho que é sempre importante lembrar que essa coisa virginiana, né, de separar o que serve do que não serve, o que serve do que não serve, é exatamente o trabalho dos intestinos, né, o que serve do que não serve. E de recuperar, se manter as emoções bem cuidadas, né? No intestino delgado tem muito essa coisa da separação, no intestino grosso tem reabsorção de água. Então essa coisa de cuidar das emoções e cuidar dos sentimentos, de reabsorver, né, a água. E preparar para botar para fora o que não serve mais, né? Então literalmente dar limites com clareza, senão vai dar N, né? O que o intestino faz de melhor, né? Que é trabalho virginiano, botar para fora aquilo que já perdeu a data de validade. Deixa eu contar uma fofoca para vocês. Tem floral novo no pedaço, tá? Falando em cuidados e tudo mais. E o Sam agora falou do sistema digestório e eu me lembrei dos florais amazônicos, que são a nova menina dos olhos aí dos florais da Alchemy Lab, da Alchemy Amazon, né? E deve estar chegando aí para mim essa semana, tá, turminha? Apareçam por aqui, que tem umas coisas muito legais. E aí a gente tem exatamente essas propostas, tanto dos florais quanto de todas as outras práticas energéticas ou integrativas, né, que hoje são tão na moda. E para a Virgem a gente tem o lápis lazuli, a cornalina, a pedra da lua, a safira, a opala, a vidota. E virginianos às vezes são um pouco nervosos ou tensos, né? Distensionados. Mas virginianos adoram, eles são os hipocondríacos da saúde, não da doença, né? Então eles não têm armário de medicamento, mas têm armário de suplemento e de chazinho. Pensa num povo que adora ficar cuidando de suplemento e chazinho, né? É tão virginiano o chazinho, né? Principalmente para o sistema digestivo. É um anis estrelado, é uma erva doce, né? É uma camomila, né? Uma macela. Essas coisas caem na mão de um virginiano, já vira até assim, né? De bolo a recheio de travesseiro eles estão usando.
né? Então, assim, a ideia é o que eu posso fazer para poder digerir, dormir bem, ficar tranquilo, né? Passar um óleo essencial, né? As pedras virginianas vão falar muito sobre isso, né? E os aromas virginianos falam muito sobre isso. Essas coisas mais digestivas, né? Que ajudam a gente a digerir melhor a situação. Porque é exatamente isso que Virgem fica fazendo, né? Ruminando e digerindo melhor a situação. Um travesseirinho, pensa numa coisa, né? Um travesseiro de macelo ou de camomila, Ai, que coisa tão bem boa, bom, né? bom demais. E é Ascendente uma em casa vidro, 6, a né? casa 6 do serviço também, a casa 6 da saúde, ou do autocuidado, do cuidado, que é o que a gente está praticamente propondo aqui para todas as virginianices, né, deliciosas, entre chás, ungüentos e outros suplementos, então nem se fala, né? O autocuidado É, é realmente uma coisa, uma acho coisa. que isso que tem um convite aí dos oráculos também para a gente ter um limite mesmo, né? Nessa entrega, nesse cuidado com o outro, para poder cuidar de si também, né? Então, claro, o ritual não podia ser outro senão um ritual de saúde, né? O Sam sugeriu um abracadabra, que é um ritual antigo, né? E aí a gente deu uma roupagem contemporânea para ele, né? Então, abracadabra é uma palavra mágica usada desde a antiguidade para invocar cura, proteção, transmutação, e na simbologia do ritual, a palavra vai sendo reduzida, letra por letra, até restar apenas a sua essência. Então, a gente, né, abracadabra, 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 abracadabra. Depois a gente vai ver direitinho lá o desenho. Bom, o movimento representa, então, a dissolução gradual daquilo que adoece, perturba ou já não serve, abrindo espaço para uma nova condição de equilíbrio e vitalidade. Então, a intenção é eliminar simbolicamente o que adoece e perturba, restaurando saúde, equilíbrio e bem-estar nos diferentes níveis: físico, mental, emocional e espiritual. Então, como sempre, você vai escolher um bom momento, um momento de silêncio, de tranquilidade para fazer isso, respirar bastante, se conectar com você mesma e se conectar com a intenção que você deseja colocar no ritual. Então, tem à mão papel, caneta e um fio branco ou uma linha natural, um copo com água e, se desejar, uma vela branca ou outro objeto simbólico que represente luz, proteção ou presença. Podemos ir adiante e ver. Yes, ó, está aí o bonitinho. Então, escrita do triângulo. Em um papel, escreva a palavra abracadabra, formando o triângulo de letras conforme a imagem. Então, você vai diminuindo uma letra por vez, né? E aí faz a escrita com calma, com presença, consciente, permitindo que cada redução represente o desprendimento gradual daquilo que você quer deixar aí. Dobra e amarra, né? Dobrar e amarrar. Então, dobra o papel, depois que você fez o triângulo bonitinho, dobra o papel 4 vezes até que o triângulo não fique mais visível, restando apenas o quadrado do papel. Passe, então, o fio branco ao redor do papel, dá 3 nozinhos, colocando em cada um deles a intenção de proteção, transformação e fortalecimento. Guarde o papel no bolso, na bolsa ou próximo ao coração. Carregue-o com você durante 9 dias consecutivos, lembrando-se diariamente da intenção que deu origem ao ritual. Afinal de contas, é um ritual de virgem, precisa ter, né, Disciplina. todo dia olhando, coisa, colocar isso na rotina, né? Na manhã do 10º dia, você vai até um rio, um riacho ou outra fonte de água corrente. Se possível, escolha uma água que siga em direção ao Oriente. Segure o papel com gratidão e voltada para o Oriente, faça uma breve oração ou mentalize. Eu libero o que não me serve mais, que a água leve embora o que adoece e que eu renasça em saúde, leveza e vitalidade. Entrega o papel à correnteza, deixando que a água vá desfazendo ele e leve consigo aquilo que você escolheu simbolicamente
liberar. Depois, agradeça e retorne em silêncio, sentindo-se renovada, liberada, com o campinho limpo, né? O ritual pode ser ressignificado para diferentes momentos de passagem ou transformação. Então, quando desejamos deixar para trás um padrão, ou uma tristeza, um medo, um conflito, uma situação que nos perturba, ou qualquer outra experiência que já não queremos carregar, inclusive um estado de saúde que eu não desejo mais, né? A água representa o movimento, a passagem, a possibilidade de deixar ir. A redução progressiva da palavra representa o processo de desconstrução. O importante é compreender o ritual como uma prática simbólica de intenção, autocuidado, reflexão e entrega, e eu faço questão de dizer que não substitui tratamentos de saúde, tá? Isso é importante. É um ritual de saúde, mas não substitui o médico, tá? E aí você pode encerrar o seu ritual com uma frase. Então, abracadabra, porque é bom falar abracadabra, né, gente? Tinha que ter. Tudo que não é mais necessário se dissolve. Então, quando você jogar o papel, você pode falar isso. Aquilo que é vida, saúde e vitalidade encontra espaço para se fortalecer. Bom ritual. Show de bola! Vamos Abracadabra! Gostei. Abracadabra! Também, vou fazer um para mim aqui, com várias cores. E aí? Brasil. Mapa do Brasil. Aqui é uma coisa que choca muitos brasileiros. O Brasil é virginiano, né? Mas como é virginiano, né? E é virginiano e por causa disso, eu sempre digo, temos a maior complexo de leis e regras do planeta. Nenhum outro país do mundo tem uma Constituição com tantas leis e tantas emendas de leis quanto a nossa. Mas o Brasil, apesar de ser um país virginiano, ele tem ascendente aquário. E o ascendente aquário é a capacidade que o brasileiro tem de subverter todas as leis e de todas as regras, né? E olha que para um país que tem muitas leis, subverter todas tem que ser muito criativo, né? Então nós temos uma habilidade fantástica, né? E é exatamente por causa que está escrito progresso e ascendente aquário, e está escrito ordem e é o sol em virgem. Ordem e progresso, né? Só para lembrar que é um período da vida dos brasileiros. No Brasil, esse período virginiano, ele aumenta o volume de ordem. Mas aí, Sandeste, diminui o volume de progresso. É verdade. Mas é um período de botar as coisas mais em ordem, com 4 planetas retrógrados, para depois acontecer o progresso. Se vai progredir com a coisa em bagunça, a bagunça vai aumentar. Se vai progredir depois de entrar em ordem, o que aumenta vai ser a ordem. Então, a gente está num período de começar a colocar as coisas em ordem, né, para o Brasil como um todo, né? E o Sol vai cair na casa 7 do Brasil, que é o período de conchavos, o período de fazer associações, o período de fazer com quem vão ser meus parceiros. E surge uma pergunta atrás da orelha de cada brasileiro, né? Você sabe quem são seus aliados? Né? Então, esse é um pouco da conversa esse mês, né, de aliados, de parcerias de valor, né, de vínculos, de conchavos, né, de vínculos, né, com quem você dá os dedinhos, né, e vai fazer um combinandinho, né, responsável para trazer esta ordem. Com que ordem, né, e de preferência com contratos, você vai fazer isso tudo para depois acontecer um progresso daqui a uns meses, né? Mas por enquanto a ideia é os com quem eu vou fazer. E aí, no oráculo final de hoje, eu puxei uma cartinha do oráculo do pão, né, que eu acho que tem super a ver com o trigo que ela carrega, tem super a ver com a colheita que Virgem também carrega. E saiu leveza. Encarar a vida sem medo, sem se prender a mágoas e nem rancores, sem carregar dores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente, viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, com confiança e em paz. E eu gostei disso. E aí, gente, convidamos vocês a estarem aqui com a gente de novo, né, em setembro, para falar de Libra. E a gente vai estar aqui juntinho, então, no dia 21 de setembro, às 20h15, aqui para falar de Libra, para a gente bater esse papo gostoso que a gente gosta,
com vocês. Até lá. É isso? Então, um beijo em cada um. Gratidão por estarem aí, cada uma. Beijão, beijão. Até a próxima. Até. Beijo, gente. Até o mês que vem.